Pois é, deixa eu te falar. Só existe uma coisa verdadeira, que é o nosso espírito. Como assim? Deus criou tudo que existe e o que a gente conhece e o que a gente não conhece. E criou a gente com uma diferença entre os outros animais, que foi a questão da consciência. Nós somos os únicos animais que possuem consciência. Assim, de ter a inteligência de planejar alguma coisa, de fazer e ter toda esse ampla compreensão do mundo ao nosso redor. Pois é, essa nossa essência, essa essência que nos anima e nos faz, que faz parte do nosso interior, do nosso interno, é o nosso espírito. Nosso espírito é o que permite a gente raciocinar e nos diferencia dos animais, porque ele atribui consciência pra gente. Os outros animais, eles vivem à base de satisfazer os seus instintos primitivos, que é de reprodução, de perpetuação da espécie e de se alimentar, né? Então eles sempre estão em busca disso, de perpetuar a espécie e de se alimentar. Aí nós somos diferentes. Nós temos o nosso espírito, nossa consciência, que vai um nível além disso. Que além disso, da gente fazer essas coisas, nós planejamos coisas além disso. Tanto que nós fomos a única espécie que possibilitou a gente se desenvolver como sociedade, construir grandes coisas, monumentos, fazer estudos e se aprofundar cada vez mais em diversas partes da nossa vida. Deus criou a gente à sua imagem e semelhança. Isso significa que se a gente tem a inteligência, o nosso espírito, a nossa essência, ele provavelmente é isso por conta de essa ser a única coisa verdadeira na gente. Tendo como base o que é verdadeiro. Verdadeiro é aquilo que permanece, né? É aquilo que permanece ao teste do tempo, que resiste. Então, se tu fores pensar, tudo que existe que pode ser sentido pelos nossos sentidos, tudo que é material, de certa forma é ilusão por conta de que passa, é transitório. Então tá sempre nesse fluxo. Uma coisa que estava antes, daqui a um tempo não vai estar mais. O nosso próprio corpo é um exemplo disso. A gente nasce pequenininho, aí depois ele vai se desenvolvendo e tal, depois a gente fica adulto, depois a gente morre. Ele vai embora, se decompõe. Como se fosse uma ilusão, né? Enfim. Aí a nossa única coisa verdadeira na gente é o nosso espírito. Por quê? Na Bíblia está escrito que além das coisas morais, dos ensinamentos éticos que tem na Bíblia, a questão espiritual, Deus criou a gente para gente ter a liberdade de escolher se a gente vai querer a vida ou a morte, né? O que é que ele fala, principalmente fazendo a mesclagem entre o Novo e o Velho Testamento? Que o que é que ele quer? Que a gente salve o nosso espírito. Esse é o resumo básico de toda a escritura. Ele quer que a gente salve o nosso espírito e ajude outras pessoas a salvarem o seu espírito também. Por quê? Isso fica evidente em passagens como Romanos, do capítulo 5 ao capítulo 8, e em Gálatas, capítulo 4
e 5, os 2 últimos capítulos, onde ele explica basicamente que nosso espírito ele tem 2 caminhos, né? A vida ou a morte. Ele faz a distinção entre esses 2 caminhos. No caso, a vida... Não, bora começar pela morte. No caso da morte, o nosso espírito morre quando a gente se entrega e vive pelos desejos que vêm da carne. Da carne, no caso dos nossos sentidos, né? Quando a gente se entrega, achando que em nome de liberdade, se entrega aos prazeres da carne, a gente morre espiritualmente. Porque quem satisfaz o desejo da carne não satisfaz o desejo do espírito. E é interessante que ele faz essas 2 distinções, não dizendo que depois ele fala: quem satisfaz o desejo do espírito vive espiritualmente. E ele diz que quem satisfaz o desejo da carne morre espiritualmente. Então a referência que ele dá é o espírito, só um. Tanto que falo na carta dos Romanos que o salário do pecado é a morte, mas morte de morrer, como a gente conhece, sepulta e vai para baixo da terra. Não, é a morte espiritual. O grande jogo é o espírito. A grande moeda de troca é o espírito. Então, se a gente cede e se deixa dominar pelos desejos da carne, a gente morre espiritualmente. E se a gente segue os desejos do espírito, a gente vive espiritualmente. Percebe que para os desejos da carne eu cedo ao desejo da carne, à tentação da carne. Mas o espírito não. Eu escolho servir ao espírito. Então, ceder ao desejo da carne é fácil, porque tu não precisa de um grande esforço para satisfazer os teus desejos sensoriais, seja de tocar, seja de ouvir, seja de falar, os teus desejos sensoriais. É nesse sentido, quando tu se entrega a satisfazer os teus desejos sensoriais do teu corpo, dos teus sentidos, tu morre espiritualmente, porque isso te afasta de Deus. Eu falo em Gálatas, o penúltimo capítulo, acho que é o 5. Ele fala justamente isso, que o que agrada ao espírito não agrada à carne, o que agrada à carne não agrada ao espírito. Então ele fala, Jesus inclusive fala isso, que não dá para seguir 2 mestres ao mesmo tempo, porque ou tu segue só a um e despreza o outro, ou tu não serve nenhum dos 2 basicamente. Não dá para servir 2 senhores, né? Principalmente quando eles são opostos. Aí o grande jogo é a disputa pelo nosso espírito, nossa alma, né? Que é daí que vem toda a questão da dualidade entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, e tudo o que se desdobra daí. Porque quem satisfaz o desejo do corpo mata o espírito, e como esse não foi o propósito para que Deus criou a gente, é ruim, é mal, porque tudo que nos afasta de Deus é mal. Mas já olhando para o outro lado, tudo aquilo que satisfaz o desejo do espírito nos aproxima de Deus, nos une quanto pessoas, quanto população, quanto
almas mesmo, numa comunhão. E é isso que prega justamente a igreja. Se unir num corpo para servir a Deus. Essa é a vida espiritual. Percebe que ceder aos desejos é muito fácil. É só tu não resistir. Mas servir ao Espírito é difícil. Porque demanda trabalho e esforço que tu tem que empregar pela tua vontade. E essa é uma palavra também, vontade. A vontade é aquilo que te movimenta, é aquilo que te motiva. Quando tu não tens vontade, ou quando a tua vontade está voltada para a carne, tu cede sem pensar duas vezes nas consequências que vêm de ações mal tomadas. Pensando na satisfação momentânea, né? Tu cede, aí depois tu bate na consciência. Putz, por que eu fiz isso? Né? Pois é. Esse peso na consciência vem justamente de tu reconhecendo que tu não fostes feito para isso. E as consequências ruins do desdobramento da tua má escolha falam por si também. Mas quando tu te esforça para servir o Espírito, e principalmente a Deus, pela tua fé, tu te liberta. Contraditório, né? Meio contraditório. Porque tu te esforça para servir o Espírito, mas ao mesmo tempo, como tu tá empregando vontade e principalmente trabalhando para não ceder ao desejo da carne, tu te liberta. Por quê? O escravo é aquele que não consegue resistir ou que não pode dizer não à ordem do seu dominador, né? Nesse caso, o pecado é o teu escravo, é o teu dono, quando tu não consegue dizer não para ele. Mas quando tu te põe na posição de buscador de uma espiritualização, de uma santificação, tu és servo, tu não é escravo, porque tu está servindo um propósito, né? Escravo não, tu faz, e mesmo que tu não queiras, porque tu não tem vontade suficiente, força suficiente, tu cede de novo, e 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 de novo, sempre caindo no mesmo lugar, né? Aí é basicamente esse jogo de disputa pela tua alma, pelo teu espírito, que rola. É a partir disso que vem que se desdobra toda a questão do bem e do mal, do certo e do errado. É pela disputa do teu espírito. Para onde tu vai servir? Que mestre tu vai servir? Tu vai ser escravo ou tu vai escolher um caminho? É essa a reflexão.